Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Devo reconhecer que quando vi o tema previsto para o nosso recolhimento de junho, viver com Deus no mundo, fiquei muito contente e pensei, que tema bem escolhido, visto que nós estamos no mês em que São José Maria Escrivá foi ao céu. Ele partiu dessa vida no dia 26 de junho de 1975 e nessa data se comemora a sua festa. E por que pensei que foi um tema bem escolhido? Porque esse era um tema muito caro a ele. Inclusive, nos dizia que devemos ser contemplativos no meio do mundo. Isto é, podemos ver a Deus no nosso mundo, podemos encontrá-lo, podemos viver em intimidade com o Senhor, em todas e em cada uma das circunstâncias concretas da nossa vida, na nossa vida em família, no nosso trabalho, nos nossos mais variados afazeres, nos nossos tempos de descanso, etc. Mas a sua convicção de que era possível e é possível encontrar a Deus no mundo e viver com Deus se apoiava na sua concepção de mundo. E qual era a concepção de mundo de São José Maria? Diria que era uma visão, claro, cristã e otimista do mundo, que tinha profundas raízes na revelação, nas Sagradas Escrituras. Ele gostava de citar uma passagem do Gênesis, mais concretamente da criação do mundo, em que se diz que ao terminar a criação, Deus viu que tudo era muito bom, que o mundo era muito bom. E nessa concepção de mundo, ele é apresentado como uma obra de Deus, Opus Dei. Deus cria por puro amor, como nos recorda também São João no seu Evangelho. Tudo foi feito por Ele, por Deus, e sem Ele nada foi feito. Essa concepção de mundo já era apresentado pelos padres da Igreja, que são santos com uma doutrina muito segura, com santidade de vida, dos primeiros séculos do cristianismo. Podemos citar, entre outros, Santo Atanásio, que afirmava o firmamento, diante a sua magnificência e a sua beleza, é um pregador prestigioso do seu artífice, cuja eloquência enche o universo. Deus é o artífice e a sua obra, a beleza da sua obra, enche o universo. São João Crisóstomo escreveu: o silêncio dos céus é uma voz mais poderosa que uma trombeta. Essa voz grita aos nossos olhos e não aos nossos ouvidos a grandeza daquele que os fez.
De grande profundidade também a afirmação de São João Paulo II, quando nos leva a ler nas coisas visíveis a mensagem do Deus invisível que as criou. Deus se manifesta no mundo, que é obra de suas mãos. Deus ama este mundo e, de modo especial e único, ama o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual que pode conhecer e amar o seu Criador, um ser que foi feito por Deus e para Deus, para ter a vida eterna na intimidade de Deus, para usufruir do amor infinito de Deus. E como afirma o Catecismo da Igreja Católica, o homem foi criado num estado de amizade com o seu Criador, em harmonia consigo mesmo e com a criação que o rodeava. Mas, para bem da verdade, devemos reconhecer que durante a história do cristianismo houve muitas pessoas que negaram a possibilidade de ser santo ou contemplativo no meio do mundo, como afirmava São José Maria Escrivá, isto porque tinha uma visão negativa do mundo. Eu tive uma experiência marcante, certa vez, quando eu estava estudando na Itália, e fui convidado por um padre para fazer uma romaria com um amigo seu, que era bispo brasileiro, e fomos nós três fazer uma romaria num santuário mariano que estava dentro de um convento. O santuário e o convento eram do século XIII. A imagem de Nossa Senhora dessa época era a imagem da Madonna dei Bisognosi, Nossa Senhora dos Necessitados. E fizemos lá a nossa romaria. O sacristão, que era um religioso, vendo que ali estava um bispo, veio nos convidar para conhecermos as obras de arte da sacristia. E afirmou, elas também são do século XIII. E fomos lá, muito agradecidos por esse convite. E numa das paredes da sacristia havia um afresco em que estava representado um juízo final. Como é sabido, no juízo final, normalmente se representa na parte superior o céu, na parte central o purgatório e na parte inferior o inferno. No centro do quadro, normalmente, está Jesus sentado num trono e Nossa Senhora ao seu lado. Levei um grande susto porque na parte superior, quando eu olhei, estavam representados, pintados, personagens, todos eles vestidos de hábito, o branco, o preto, o marrom. Então eram papas, padres, freis. Não tinha ninguém com uma roupa, por assim dizer, comum. Não tinha nenhum leigo ali. Quando olhei para a parte do purgatório, também me chamou a atenção, porque ali não tinha ninguém com hábito. Só tinham pessoas com roupas comuns e o nome das pessoas escrito debaixo dos bonecos pintados, das figuras pintadas. E me chamou a atenção, não sei quem eram aqueles personagens colocados no purgatório. O que me assustou mais ainda foi quando eu olhei para a parte inferior, no inferno, além dos demônios, havia pessoas pintadas e debaixo de cada figura o nome de uma profissão.
em latim, porque se escrevia, se falava em latim, né? Carpinteiro, agricultor, padeiro. E aquele afresco que tinha sido feito por um religioso do século XIII representava assim um grande preconceito. É como estivesse dizendo, no mundo não é possível ser santo. No máximo, chegar no purgatório. Agora o céu, só para aquelas pessoas que se afastaram do mundo. E São José Maria veio gritar que não, que todos nós podemos ser santos, que o mundo é lugar de encontro com Deus, que o mundo é bom, que saiu das mãos de Deus e que nós podemos santificá-lo. Como Jesus, como Maria, como José. Agora, para bem da verdade, devemos alertar que essas concepções do mundo talvez tenham sido baseadas também nas Sagradas Escrituras. Algumas frases, até mesmo desconcertantes, que poderiam escandalizar se não fossem bem entendidas. São João Evangelista, na sua primeira epístola, diz: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. De modo mais duro e categórico, o apóstolo São Tiago afirma: não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o que nos tem a dizer São José Maria sobre essa concepção? São José Maria não era ingênuo, ele conhecia essas nuances da concepção do mundo nas Sagradas Escrituras e consegue conjugar as duas e fazer uma síntese que as supera. Ele vai dizer: o mundo não é ruim, porque saiu das mãos de Deus, porque é criatura dele, porque Javé olhou para ele e viu que era bom. Portanto, ele conclui, devemos amar o mundo, o trabalho, as realidades humanas, porque o mundo é bom. E chega a dizer: não duvidem, meus filhos, qualquer modo de evasão das honestas realidades diárias é para os homens e mulheres do mundo coisa oposta à vontade de Deus. Não temos que sair do mundo. E nos esclarece de onde surgiu o mal no mundo. Foi o pecado de Adão que desfez a harmonia da criação. E nós, os homens, é que fazemos ruim e feio com os nossos pecados, com as nossas infidelidades. Então, a amizade do homem com Deus e a harmonia da natureza foram quebradas pelo pecado do homem. É nesse sentido que o mundo é mau. Não no sentido de que foi criado mal, foi criado bom. O homem que o tornou feio, o homem que o tornou mal em certa parte. Mas graças a Deus, essa não é a situação definitiva ou conclusiva do mundo. Vai afirmar São José Maria: Deus enviou o seu Filho unigênito para restabelecer a paz, para que nós, tornados filhos por adoção, pudéssemos libertar a criação da desordem e reconciliar todas as coisas com Deus. Aprofundemos nessas ideias. Então, o mundo que se torna mal é o mundo dominado pelo pecado. Esse é o mundo que não deve ser amado, que deve ser até mesmo abominado. O mundo em que reina o pecado e se torna a ocasião de se fazer o mal. É o mundo das drogas, das bebidas, da pornografia, do crime, da corrupção, das guerras injustas, dos homicídios, etc. E o motivo pelo qual esse mundo não deve ser amado é aquele enunciado
por São João na sua primeira carta. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Portanto, o que há no mundo tomado nessa acepção é o predomínio do pecado e das consequências do pecado original e dos pecados pessoais. É o egoísmo, os desejos egoístas, as concupiscências que dominam e marcam muitas mentalidades e ideologias, principalmente as materialistas, que corrompem a vida social, os espetáculos, os meios de comunicação, o ambiente. Podemos parafrasear São João, a idolatria da carne, ter o prazer, o comodismo, a gula, o sexo, o bem-estar material como ideal, como meta da vida. É a idolatria do que brilha aos olhos humanos, ambições, domínio, triunfo humano, dinheiro, posses, a todo custo, acima de tudo, até mesmo à custa da honestidade e dos princípios morais. É a soberba, o orgulho de querer ser mais que os outros, ser o centro das atenções e, sobretudo, ser o Deus da sua vida, que escolhe o bem e o mal, conforme o que acha e que lhe convém. É isso que há no mundo que não deve ser amado, ao contrário, deve ser abominado. Mas tudo isso, graças a Deus, foi consertado com a vinda de Deus ao mundo. Há um livro de literatura em que apresenta uma analogia muito interessante sobre a criação do mundo. O livro se chama O Silmarillion, de Tolkien, o mesmo autor do Senhor dos Anéis. E quando ele fala da criação, se não me engano, da Terra-média, no seu livro, do seu mundo, diz que, ao ser criado esse mundo, havia uma única melodia que era cantada em uníssono por todos os seres. Mas que, de repente, algumas criaturas deixaram de cantar a mesma melodia, introduziram notas desafinadas. Mas o Criador se aproveitou dessas notas desafinadas para introduzir a dissonância na música. E a música executada por toda a criação ficou ainda mais rica e mais bela. É uma analogia da criação da humanidade, do mundo. Isso aconteceu na história humana. Deus aproveitou-se do mal, do pecado, para criar uma harmonia mais perfeita ao enviar o seu Filho ao nosso mundo, para resgatar-nos do pecado, para elevar o homem a um nível superior e mais perfeito, mais belo. Isso também nos é revelado por São João no seu Evangelho. Tanto amou Deus o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito. O Verbo de Deus, que é Deus também, veio ao mundo para divinizar o nosso mundo. Deus pisou a nossa terra. Deus viveu entre nós. Esse mundo que foi criado por Cristo e para Cristo, já que Cristo será o Rei do Universo, também foi redimido, embelezado por Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, agora que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, assumindo a natureza humana, a elevou. Sem deixar de ser Deus, passou a ser verdadeiro homem. E a humanidade foi elevada ao se tornar a humanidade de uma pessoa divina.
E por isso, no nosso coração humano, como no de Cristo, podem se unir o céu e a terra. Isso acontecia no coração de Cristo. São José Maria Escrivá dizia na sua homilia Amar o Mundo Apaixonadamente, uma das homilias mais belas de São José Maria, que está inclusive gravada, nós temos o áudio dessa homilia, podemos escutar no site do Opus Dei, e o texto também foi transcrito, foi publicado. Ele dizia: eu lhes asseguro, meus filhos, que quando um cristão desempenha com amor a mais intranscendente das ações diárias, está desempenhando algo onde transborda a transcendência de Deus. Por isso tenho repetido, com insistente martelar, que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é no coração, quando se vive santamente a vida diária. E isso é possível porque o Filho de Deus veio ao nosso mundo para nos tornar filhos de Deus. E com palavras também desta homilia, Amar o Mundo Apaixonadamente, recordando primeiro São João, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado, que as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Então o apóstolo São João está maravilhado porque eles ouviram, viram, tocaram a Deus no nosso mundo. E a conclusão que tira São José Maria: há uma única vida, feita de carne e espírito, e essa é que tem que ser na alma e no corpo santa e plena de Deus, desse Deus invisível que nós encontramos nas coisas mais visíveis e materiais. Não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor na nossa vida de todos os dias, ou não encontraremos nunca. Por isso posso afirmar que na nossa época se precisa devolver à matéria e às situações aparentemente mais vulgares o seu nobre e original sentido, pondo-as ao serviço do reino de Deus, espiritualizando-as, fazendo delas meio e ocasião para o nosso encontro contínuo com Jesus Cristo. E a partir da encarnação de Nosso Senhor, podemos dizer que há um quid divino, essa é a expressão que utilizava São José Maria, quid divino, há algo divino em todas as coisas que compete a cada um de nós descobrir. Em um congresso em Roma, sobre a santificação do trabalho, perguntaram ao atual prelado do Opus Dei, Dom Fernando Cares, o que vinha a ser esse quid divino de que tanto falava São José Maria Escrivá. E a sua resposta foi: tenho para mim que o quid divino é o amor de Deus. Nós precisamos descobrir o amor de Deus em toda a nossa vida, em tudo que nos acontece. E através da humanidade santíssima de Cristo, podemos conhecer o amor de Deus por nós. Podemos descobrir o amor de Deus em toda a sua vida. Jesus se encarna divinizando a nossa vinda ao mundo. Jesus nasce em Belém, se coloca também nos nossos braços e pede o nosso carinho e proteção, manifestando o seu amor por nós.
Jesus, ao trabalhar em Nazaré, durante a sua vida oculta, manifesta o amor por nós, fazendo companhia a nós na nossa vida de trabalho, dizendo que quer trabalhar junto a nós, que podemos encontrar Deus também no trabalho, porque Deus trabalhou. São palavras de São José Maria. Deus o chama a servi-lo em e a partir das tarefas civis, materiais, seculares da vida humana. Deus nos espera a cada dia, no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Estamos considerando esse amor de Deus que se manifesta em Cristo Senhor, que na paixão, na sua santíssima morte, fica claríssimo, Deus nos amou tanto, nos amou até o extremo, ao ponto de dar a vida por nós. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelos seus amigos, para nos santificar, para restaurar o amor de Deus nos nossos corações. E nós podemos, portanto, unir os nossos sacrifícios, os nossos sofrimentos e dar um valor divino. O amor dá um valor divino ao sofrimento, aos sacrifícios. Na ressurreição, Jesus declara o seu amor dizendo que Ele está vivo, que está sempre vivo, e que nós nos relacionemos com Ele como alguém que vive conosco, que vivamos com Ele os nossos dias, porque Ele ressuscitou por nós. Então não podemos afastar-nos deste amor pessoal de Jesus por nós, pois senão a nossa vida acabaria sem sentido, perdendo o seu sentido mais profundo, porque senão nos enfraqueceríamos espiritualmente, pois é o amor de Deus quem nos sustenta, que nos faz viver como verdadeiro filho de Deus. Jesus veio ao mundo para redimi-lo, para santificá-lo. Para redimi-lo, é o Salvador dos homens. O seu nome significa que salva, Salvador. E veio para retirar o mal do mundo, aquelas concupiscências que falávamos, da carne, dos olhos, a soberba da vida. Veio para santificar o nosso mundo, conduzir o mundo a Deus. Há uma antiga lenda que penso que todos nós conhecemos, a do rei Midas, que transformava em ouro tudo que tocava. Jesus não transforma em ouro, ele diviniza tudo que toca. E Jesus tocou a nossa vida. O fundador do Opus Dei esclarece: meus filhos, aí onde estão os nossos irmãos, os homens, aonde estão as nossas aspirações, nosso trabalho, nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Em meio das coisas mais materiais da terra, é que nós devemos santificar-nos, servindo a Deus e a todos os homens. E Jesus utiliza a matéria do mundo como um instrumento da sua graça. Isso fica patente na cena da cura de um cego, em que Jesus utiliza o barro, umedecendo com a sua saliva, para curar um cego. Aquele barro, por si só, não tinha nenhum poder medicinal, mas com a saliva de Cristo ganha esse poder, pois Jesus se serve da sua humanidade para agir como Deus. Podemos pensar que Jesus diviniza o mundo também através dos sacramentos. Utiliza a água natural
para purificar a nossa alma no batismo. Utiliza o pão e o vinho para se entregar como alimento da nossa alma, o seu corpo, sangue, alma, divindade. Utiliza o óleo do crisma para fortalecer-nos espiritualmente e dar-nos em plenitude os dons do Espírito Santo. O que são os sacramentos, senão vestígios da encarnação do Verbo, senão a mais clara manifestação desse caminho escolhido por Deus para nos santificar. Cada sacramento é o amor de Deus, com toda a sua força criadora, redentora, dando-se através de meios materiais. O primeiro nome, inclusive, dado à homilia Amar o Mundo Apaixonadamente, que estamos comentando, na sua publicação na França, o primeiro título foi Materialismo Cristão. Porque o amor de Deus por nós se materializa. Se materializa na nossa concepção. Deus nos traz ao mundo por amor. Se uma criança se sente tão querida por seus pais e irmãos quando ela nasce, é uma festa para toda a família, ela é benquista, ela é bem amada. Nós somos muito mais amados por Deus, que nos traz ao mundo, que infunde a nossa alma, que nos traz a esse mundo para cumprirmos a nossa missão, santificando a nossa vida. E o momento da nossa concepção, por assim dizer, é um momento luminoso, porque é um momento amoroso por parte de Deus, não só por parte dos nossos pais, também, mas mais amor tem Deus por nós. O nosso batismo é um momento muito amoroso em que Deus nos torna seus filhos. Brota aí uma verdadeira vocação cristã. Deus diz a cada batizado: Tu és o meu filho muito amado, em quem coloco todas as minhas complacências. Tu és meu. São José Maria nos recorda com palavras de São Paulo: Todas as coisas são vossas, vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Trata-se de um movimento ascendente que o Espírito Santo, difundido em nossos corações, quer provocar no mundo, da terra até a glória do Senhor. E para ficar bem claro que nesse movimento se incluía também o que parece mais prosaico, São Paulo escreveu ainda: Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse amor de Deus que vamos vendo na concepção, no batismo, na Sagrada Eucaristia. O que é Eucaristia, senão o corpo e o sangue adoráveis do nosso Redentor, que se oferece a nós através da humilde matéria deste mundo, vinho e pão, através dos elementos da natureza cultivados pelo homem, como quis recordar o último Concílio Vaticano, o último Concílio Ecumênico. Uma vez eu perguntei para um menino o que ele sentiu quando comungou. Você via que ele estava emocionado? E ele me respondeu com simplicidade e sabedoria: Padre, quanto Deus me ama, pois Ele veio para dentro de mim. Eu tive que responder isso mesmo. Deus nos ama tanto que se entrega totalmente a nós. Dei umas frases de São José Maria: comungar no corpo e no sangue do Senhor vem a ser, em certo sentido, como que desligar-nos dos nossos liames da terra e de tempo, para estarmos já com Deus no céu, onde o próprio Cristo nos enxugará as lágrimas dos olhos, e onde não haverá morte, nem pranto, nem gritos de fadiga, porque o mundo velho já terá terminado. Então precisamos descobrir esse quid divino, esse algo divino escondido nas realidades do nosso mundo. O amor de Deus
presente em nossas vidas. E continuaremos meditando na segunda parte do nosso recolhimento nesse amor de Deus manifestado na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.